Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 27. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro que está estabelecida junto à entrada para o mar e negocia com povos de muitos litorais, que assim diz o soberano Senhor. Você diz, ó Tiro, a minha beleza é perfeita. O seu domínio abrangia o coração dos mares. Os seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com juníperos de Senir. Apanharam um cedro do Líbano para fazer a você um mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. O seu convés de cipreste procedente das costas de Chipre, revestido de marfim. As suas velas foram feitas de linho fino bordado, procedente do Egito, para servirem de bandeira. Os seus toldos, em azul e púrpura, provinham das costas de Elisá. Os habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros. Artesãos experientes de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e os seus marinheiros vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Pute serviam como soldados no seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam nas suas torres. Eles penduravam os escudos nos seus muros ao redor. Levaram a sua beleza à perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca das suas mercadorias. Grécia, Tubal e Meseque negociavam com você, trocavam escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você e muitas regiões costeiras se tornaram os seus clientes. Pagaram as suas compras a você com presas de marfim e com ébano. Arã negociou com você, atraído pelos seus muitos produtos. Em troca das suas mercadorias, deu a você turquesa, tecido púrpura, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens, trocaram trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em razão dos muitos produtos de que você dispõe e da grande riqueza dos seus bens, Damasco negociou com você, pagando com vinho de Reubom, lã de Zaar e barris de vinho de Isal em troca das suas mercadorias, ferro forjado, cássia e cálamo. Dedã negociou com você mantos de Sela. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Fizeram negócios com você, fornecendo cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, fizeram comércio com você. No seu mercado, eles negociaram com você lindas roupas, tecido azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarsis transportam os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar! Os seus remadores a levam para alto mar, mas o vento leste a despedaçará no coração do mar. A sua riqueza, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus homens do mar, os seus construtores de barcos,
os seus mercadores, todos os seus soldados e todos quantos estão a bordo sucumbirão no coração do mar no dia do seu naufrágio. As praias tremerão quando os seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa e se vestirão com pano de saco. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado. Quando estiverem gritando e pranteando por você, erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercada pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com a sua grande riqueza e com os seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Os seus bens e todos os que a acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Os seus reis arrepiam-se horrorizados, e o rosto deles está desfigurado de medo. Os mercadores entre as nações dirigem assobios contra você. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Ezequiel, capítulo 28. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao governante de Tiro que assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus, assento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem, não um Deus, embora se considere tão sábio quanto um Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Com a sua sabedoria e com o seu entendimento, você conquistou riquezas e acumulou ouro e prata nos seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Por isso assim diz o soberano Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto um Deus, trarei estrangeiros contra você, das mais violentas nações. Eles empunharão a espada contra a sua beleza e a sua sabedoria, e traspassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer a cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Então você dirá, eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem. Você será apenas um homem, não um Deus, nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos de estrangeiros. Eu mesmo falei, declara o soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Cornalina, topázio e quartzo, crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Expus você diante dos reis para que o contemplem. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão.
à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se por sua causa. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, Sidom, e manifestarei a minha glória em seu meio. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu a castigar e mostrar-me santo no seu meio. Enviarei uma peste contra você e farei sangue correr nas suas ruas. Os mortos cairão no meio delas, derrubados pela espada que virá de todos os lados contra você. E saberão que eu sou o Senhor. Israel não terá mais vizinhos que a desprezem, agindo como espinheiros dolorosos e espinhos pontiagudos, pois eles saberão que eu sou o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor: quando eu reunir Israel dentre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão na sua própria terra, a qual dei a Jacó, o meu servo. Eles viverão ali em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Viverão em segurança quando eu castigar todos os vizinhos que os desprezaram. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel capítulo 29. No 12º dia do 10º mês, do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis no seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados nas suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para o povo de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais do seu meio. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado, desde Migdol até Assuã, chegando até a fronteira de Cuxi. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e as suas cidades ficarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro, à terra de Patros, à terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança da sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. No 27º ano do exílio, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia,
conduziu o seu exército em uma dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada, até não ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ele levará a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, declara o soberano Senhor. Naquele dia, aumentarei o poder do povo de Israel e abrirei a sua boca no meio deles. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Novo Testamento. Primeira carta a Pedro, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Chegamos ao fim de mais uma leitura.
Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.